A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Bem-vindo à nossa sequência de estudos da Palavra de Deus, com o tema de hoje, o mandamento esquecido, estudo de número 16. Alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso, outros guardam domingo. Há quem santifique a sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado, sem nunca ter examinado o que Deus disse. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente o que Ele mandou lembrar. Sabe quem tem autoridade máxima sobre este assunto? A palavra de Deus. E eu te convido nesse momento a você pegar a sua Bíblia, continuar anotando os textos. Se você tem interesse realmente de aprender da palavra de Deus, peço que você pegue a sua caneta, a sua Bíblia e vá examinando as Escrituras para ver se de fato o que nós falamos aqui está de acordo com a Bíblia. Querido Deus, nós estamos aqui para estudar a Tua palavra. Fale aos nossos corações, que o Espírito Santo nos ensine em nome de Jesus. Amém. O que diz o quarto mandamento da lei de Deus? Vamos para a palavra. Êxodo capítulo 20, verso 8. Diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor, Deus, os céus, a terra, o mar e tudo o que nele existe. E no sétimo dia, Deus descansou. Por isso, Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. O mandamento do sábado é uma ordem divina para lembrarmos que somos criaturas de Deus. Ao guardarmos o sábado, confessamos a Deus e ao mundo que cremos no Criador. Nós somos criaturas feitas nas mãos de um Criador. E a pergunta número 2 diz: quem estabeleceu o sábado? Quando e por quê? Gênesis capítulo 2. Vamos para o livro de Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia e de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus estabeleceu o sábado na criação, antes de entrar o pecado no mundo. Deus estabeleceu o sábado na criação e fez isso para benefício do homem. Marcos, capítulo 2, 27 e 28, diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Quando Deus estabeleceu o sábado, existiam somente Adão e Eva. Eles eram os únicos habitantes do mundo. Se nós somos descendência desse casal, se o sábado foi estabelecido antes deles existirem, porque Deus fez para o benefício desse casal e, consequentemente, para o benefício de toda a humanidade, então este dia nos contempla. Nós somos contemplados com este dia do sábado, porque Deus estabeleceu esse dia por nossa causa. Que dia, pergunta 3, que dia Deus ordenou que fosse observado nos tempos dos seguintes profetas? Ou seja, no tempo de Moisés, que dia foi que Deus estabeleceu para que fosse guardado? Cerca de 1500 anos antes de Cristo, Moisés também guardou os sábados. Isso está lá no livro de Êxodo 16, verso 23. Quando Deus mandou ali para que Moisés falasse ao povo que fosse colher o maná na sexta-feira e colhesse esse maná em dobro, para que no sábado eles estivessem em repouso. E aqui o verso 16, capítulo 16, verso 23 diz assim: E ele lhes disse: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã, que é sábado, é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer na água, cozei em água. E tudo que sobejar, que sobrar, guardai para vós até amanhã. Isso era sobre o alimento, sobre o maná que Deus mandava do céu todos os dias para os israelitas ali no deserto.
Um outro profeta que guardou o sábado que a Bíblia nos traz, no Antigo Testamento, foi Isaías. Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, está registrado no capítulo 58, versos 13 e 14, que diz assim: Se desviardes o teu pé do sábado, de fazerdes a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor disse. A boca do Senhor nunca disse que o sábado não é o dia santo. A boca do Senhor disse que o dia de sábado é o dia do Senhor. Outro profeta, Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo, no capítulo 17, verso 24 e 27, diz assim: Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, mas se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, e a qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então, nós temos visto aqui que Moisés guardou o sábado, Isaías guardou o sábado, Jeremias também guardou o sábado, Ezequiel, cerca de 600 anos antes de Cristo, ele também guardou o sábado. Ezequiel 20:12 diz assim: E também lhes dei os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Amém? Então, nós vimos aqui que estes profetas guardaram o dia do sábado, o dia do Senhor. Não há qualquer parte da Bíblia que nos oriente a descansar em qualquer outro dia que não seja o sétimo dia, o sábado. A pergunta número 4 diz: Que dia foi observado por Jesus? Agora nós vamos para o Novo Testamento. Jesus, o próprio autor da lei, o que foi que ele fez e ele fazia no dia de sábado enquanto esteve aqui? Lucas 4:16 diz o seguinte: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aqui nos diz que Jesus, ele tinha o hábito de ir para a sinagoga adorar a Deus nos dias de sábado. No verso 31 diz: Então ele desceu a Cafarnaum, o próprio Jesus desceu à cidade de Cafarnaum, da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. A outra pergunta. Então, nós vimos aqui nessa pergunta que dia que Jesus observou, ele observava, guardava, santificava o sábado. Se vivêssemos nos tempos de Jesus, com certeza, seria facilmente, nós saberíamos facilmente onde encontrá-lo no dia de sábado. Ele sempre estava numa sinagoga, pregando ou participando de um culto, obedecendo ao quarto mandamento da lei de Deus, ou ali fazendo uma obra, uma ação social com alguém necessitado. As Escrituras são claras ao dizer que Jesus tinha esse costume. Costume é hábito. Se Jesus tinha esse hábito, não poderemos nós desenvolvermos também este hábito de estarmos adorando a Deus, obedecendo a Deus no seu santo dia, que é o sábado do Senhor, porque a boca do Senhor disse. A pergunta número 5. Que dia guardavam os seguidores de Jesus? No Velho Testamento, nós percebemos e vimos que Deus estabeleceu o sábado na criação, onde haviam Adão e Eva. Nós vimos que os profetas do Antigo Testamento também guardavam o dia de sábado como o dia do Senhor. Santificavam o sábado. Nós vimos que o próprio Jesus também, ele obedecia, santificando o dia do sábado. E agora, que dia guardavam os seguidores de Jesus? Lucas 23, versos 53 a 56, nós lemos esse relato da história dizendo o seguinte: Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros acerca da morte de Jesus, né? Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus.
Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu o corpo da cruz, envolveu no lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Verso 54. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora ali colocado. Verso 56. Em seguida, essas mulheres, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Olha os seguidores de Jesus aqui, essas mulheres obedecendo a lei de Deus, obedecendo o sábado, guardando o sábado por amor. Outros textos que nós vemos aqui, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 13, onde fala sobre a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, nos fala que quando eles saíram de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, eles entraram numa sinagoga, num dia de sábado, e assentaram. No capítulo 13, também, verso 42, diz que, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte eles falassem aquelas mesmas palavras. Muito tempo depois da morte de Jesus. Atos 16, 13. Paulo estava na cidade de Filipos, na região da Macedônia, e ali Paulo saiu num dia de sábado da cidade e foi para a beira de um rio, porque ali ficou sabendo que existia um grupo de oração, num dia de sábado. E ali tinha mulheres reunidas, inclusive Lídia, e Lídia foi batizada naquela manhã de sábado. Capítulo 17 de Atos, verso 2. Paulo e Silas, em Tessalônica, foram na igreja no sábado, e por 3 sábados seguintes, eles voltaram para aquela mesma sinagoga. E aí, Atos 18 também continua falando sobre os discípulos guardando no dia de sábado, guardando o dia de sábado. Esses textos que nós lemos, eles nos ajudam a entender de maneira clara que os seguidores de Cristo, eles, no sábado, eles descansavam segundo o mandamento. Esses textos nos deixam claro que esses discípulos, esses seguidores de Cristo, guardavam e santificavam o sábado. Pergunta número 6. Que dia os salvos guardarão na nova terra? Isaías 66, versos 23. Isaías 66, versos 22 e 23. Diz assim: porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, aleluia, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Que dia guardaremos na nova terra? Esta passagem significa que não existirá mais limitações temporais para estarmos com o Senhor. Todos os momentos serão de comunhão com nosso Pai Celeste. Isaías também tem bem claro em sua mente que o sábado é um espaço no tempo onde devemos nos encontrar com o Senhor para adorá-lo. Pergunta 7. Podemos ignorar esses mandamentos? Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porque aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Agora, se você não mata, se você não adultera, se você não diz falso testemunho, se você adora a Deus, você não faz imagem de escultura, você honra seu pai e sua mãe, você não chama o nome de nosso Deus em vão. Tá tudo bem, né? Certo? Mas você não guarda o sábado? Você, como diz a Bíblia aqui, você é transgressor da lei. Você transgride a lei. Porque você não guarda o sábado. Você guarda 9, mas você passa por cima de 1, que é o quarto, que é o mandamento esquecido.
Lembra-te do dia do sábado para o santificar. É o que a palavra de Deus nos diz. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. 1 João 2, verso 4 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A Bíblia está dizendo isso. Eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É bom lembrar que a guarda do sábado não é um meio de se alcançar a salvação. Lembre-se disso. Eu guardo o sábado para ser salvo. Não, não é assim. A nossa salvação ela é obtida unicamente pela graça. Nós já vimos no estudo anterior. Nossa salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor, eu reconheço nele tudo que eu não sou e que eu preciso, eu me lanço, eu me rendo diante dele em obediência a tudo que ele fez e faz por mim. Então eu guardo o sábado como resultado daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz por mim, em amor a tudo que Deus é para a minha vida. A obediência a Deus é resultado da salvação. Como alguém pode dizer que está salvo e viver em desobediência? É uma contradição. Vamos recapitular o estudo? O sábado foi instituído na criação do mundo. Ele foi observado por Adão e Eva. E nos tempos dos seguintes profetas também, como nós vimos. Moisés, Jeremias, Ezequiel, Esdras, Neemias, outros profetas, né? Jesus também observou o sábado. Os seus seguidores continuaram observando o sábado após a sua morte. Demonstramos amar a Jesus, seguindo os seus mandamentos. E nós aprendemos que transgredir um mandamento significa transgredir, violar toda a lei de Deus. O mandamento esquecido por muitos não foi esquecido por Deus, nem por seus filhos fiéis. Continua em vigor. E este mandamento perdurará pelos séculos eternos. Você quer render o seu coração acreditando que este mandamento esquecido tem que ser lembrado, tem que ser observado por você? Você crê que o sábado teve sua origem em um mundo sem pecado? Você deseja observar esse dia que Jesus também observou? Você precisa da ajuda de Deus, assim como eu preciso da ajuda de Deus para cumprir a sua palavra. Que o Senhor te abençoe e te ajude a compreender que precisamos lembrar deste mandamento que o homem esqueceu e não Deus. Querido Pai, muito obrigada, porque um dia o Senhor nos criou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos salvou. O Senhor é fiel. Que nós possamos ser fiéis à tua palavra e lembrarmos de guardar os teus mandamentos, assim como eles são na tua palavra. E que possamos lembrar que o sábado está em vigor para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.